Com mais informações do Colorado, o Internacional que agora tem que virar a chavinha e pensar em Copa Libertadores depois de mais uma derrota em clássicos grenais. O Internacional ontem perdeu de virada para o Grêmio por 2-1 no estádio Beira-Rio, na partida então de ida das finais do Campeonato Gaúcho. 2-1 de virada, gols por parte do Internacional Thiago Galhardo, no tricolor Diego Souza e Ricardinho. Então o Inter perdeu mais um clássico grenal agora nos últimos 14 clássicos lá, desde 2019, o Inter que venceu apenas um clássico grenal, além de 8 derrotas e 5 empates. O Internacional agora, como disse, virando a chavinha, pensando em Olímpia, em Copa Libertadores, porque tem uma situação um tanto quanto complicada no seu grupo, visto que todos estão com 6 pontos. Mas ainda para essa partida do Olímpia se repercute muito o que aconteceu na tarde de ontem no estádio Beira-Rio, principalmente sobre a atuação do Inter e sobre a atuação do Inter no segundo tempo. O Inter venceu o primeiro tempo por 1-0, acabou tomando 2 gols na segunda etapa, e isso foi algo discutido na coletiva do técnico Ramírez, em que falou que até acredita que o saldo é mais positivo do Internacional e do grupo do Inter até então, que acha que o Inter fez uma boa partida, sim, ontem, mesmo com a derrota acabou que foi circunstancial, foi algo da partida de ontem, do clássico de ontem, e aí atribuiu a derrota mais a esses detalhes, e que sim, os detalhes também fazem diferença nas partidas. Quem também falou ontem foi o executivo de futebol Paulo Brax, depois da partida. Até respondendo ao nosso colega Lacerda, depois da partida, sobre contratações e sobre o grupo do Inter para a continuidade da temporada, falou que seria muito oportunista da parte dele falar sobre contratações nesse momento, que deveria primeiro curar a ferida, que foi o clássico Grenal, e agora virar, como disse, a chave e pensar em Copa Libertadores. E aí hoje, na tarde de hoje, no início da tarde de hoje, Edenilson concedeu entrevista coletiva no início dessa tarde de segunda-feira, e muito também sobre o que aconteceu ontem, depois da partida, o que o Edenilson falou, que foi mais ou menos, não acabou indo de encontro com as ideias do técnico Ramírez, em que o próprio Edenilson acabou dizendo que, além da frustração da derrota em um clássico jogando em casa, pelo jogo de ida das finais do Gauchão, de que o Inter esteve muito exposto no clássico de ontem, e também já em outras partidas veio jogando muito exposto, e que depois de ter construído o resultado 1-0 na primeira etapa, poderia ter, não precisava ter jogado de forma tão exposta. E aí o Edenilson concedeu a entrevista hoje, inclusive ele mesmo destacou que ele pediu para que concedesse essa entrevista coletiva, e eu perguntei a ele também justamente sobre essa declaração dele, e o Edenilson foi bem contundente em dizer que não há problema com o técnico, e que a frustração dele era com a forma que eles haviam jogado, e que eles têm essa liberdade, conversam sim entre eles, jogadores, também sobre a forma que eles vêm jogando, inclusive de 2 derrotas seguidas e 2 viradas seguidas. O Inter saiu também vencendo contra o Deportivo Táchira e acabou cedendo a virada, e contra o Grêmio ontem a mesma coisa. Agora, em relação a aspectos de sistema de jogo, o Edenilson havia dito já há meses atrás de que ele estava com dificuldade também para se adaptar a esse sistema e a esse jogo de posição implementado pelo técnico espanhol Ramírez aqui em Porto Alegre, no Internacional. Hoje ele disse que os jogadores estão conseguindo se adaptar melhor, ainda tem essa dificuldade, e sobre o diagnóstico da partida de ontem, ele disse que sabem muito bem, foi discutido no vestiário isso, e sabem o que tem que fazer e o que tem que melhorar, tanto para reverter o clássico Grenal e tentar o título gaúcho no domingo que vem, lá na Arena do Grêmio, quanto para vencer e pontuar, principalmente contra o Olímpia nesse meio de semana. Falei de Olímpia, inclusive, porque Inter e Olímpia se enfrentam então na quinta-feira. O Inter viaja na quarta, 2h30 da tarde, vai jogar na quinta, e na sexta, então, cedo da manhã, o Internacional já retorna a Porto Alegre, pensando só no clássico Grenal, vai retornar e já treinar também, mas tem ainda antes essa partida contra o Olímpia, em que o time do Internacional tem o retorno de Tyson, que não está inscrito no Campeonato Gaúcho, então não pôde jogar até então a competição regional, mas pode jogar e vai retornar ao time do Internacional para o confronto contra o Olímpia. Na sequência, amigos, vou trazer tudo sobre
o que pude conversar com dirigentes colorados após mais uma derrota em Clássico Grenal. Sobre possíveis mudanças em elenco ou até em comissão técnica, vamos explicar tudo então na sequência. O Inter com uma grande maratona de jogos aí, o que pode mudar no Inter e se é que vai mudar algo nos próximos dias, irei explicar então na sequência. Com mais